paz do Senhor Jesus seja com todos, até você que me acompanha também pela internet. Que Deus possa abençoar a sua vida onde você está, que você seja alvo também do amor e do cuidado do Senhor sobre a sua vida. Igreja, você sabe o que vai acontecer no final do mês? No final de semana do mês, você sabe? Hein? Muito bom, os irmãos são bons de datas. O aniversário da igreja, 26 e 27, e quero, em nome de Jesus, já começar no dia de hoje aqui, as festividades do aniversário da igreja, amém? Vamos começar a comemorar? Vamos? Amém? Abra sua Bíblia então em Salmo 145, por favor. Quando você vai abrindo a sua Bíblia no Salmo 145, que o Senhor já quer começar a ministrar no nosso coração, pensando já no aniversário da igreja hoje, domingo que vem pela manhã, o Senhor já vai começar a aquecer os nossos corações. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, olha, a comissão de eventos vai estar aqui embaixo, depois do culto da manhã, tanto de manhã quanto à noite, tá? Para poder distribuir os tickets daqueles que, assim, fizeram a sua inscrição para o almoço. Infelizmente, no ano passado, venceram todas as vagas que haviam disponível. Então, você que assim o fez, vai passar ali, vai pegar o seu ticket, e não pode perder, tá, irmão? Você precisa desse ticket para você entrar lá, tá? E atrás tem um númerozinho lá também, que é algo que vai acontecer lá no dia também, é importante para você. Então, se você tem dificuldade aí em perder as coisas, tira foto, coloca na nuvem, guarda no celular, que eu sei que o seu celular você não vai perder, né? Eu tenho certeza disso. Então, faça isso, tá? Para que você possa, assim, participar desse tempo em nome de Jesus. E lembrando que no próximo domingo, tá? No próximo domingo pela manhã, nós teremos a tomada de profissão de fé dos nossos queridos irmãos candidatos ao batismo, que já é no outro domingo. Então, domingo que vem pela manhã, nós teremos essa tomada de profissão de fé. Então, já fica aqui, neste momento, já estou aproveitando aqui, já otimizando o tempo, tá bom? Já fica convocada a Assembleia Geral Extraordinária para a tomada de profissão de fé dos candidatos ao batismo no próximo domingo pela manhã, tá? À noite eu faço a convocação, lida tudo direitinho para os irmãos, mas eu posso fazer também de público aqui, então faço junto aos irmãos. Neste momento está convocada essa Assembleia Geral Extraordinária, amém? Irmãos, encontraram? Amém? Nós vamos estar lendo apenas um versículo do Salmo 145. Amém. Salmo 145, versículo 4, nos diz o seguinte: uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Amém? Senhor, fale conosco por meio da tua palavra nessa manhã, aquilo que o Senhor tem transmitido ao teu povo, pela ação do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Igreja, nós vamos trabalhar duas mensagens, hoje e domingo que vem, tá bom? Então, nós queremos que os irmãos estejam junto conosco aqui hoje e domingo que vem também, para que nós possamos assim ser ministrados naquilo que o Senhor tem para nós, já preparando o nosso coração para vivermos esse tempo de aniversário da igreja. E hoje o Senhor quer ministrar algo para nós, que Deus já havia ministrado há algum tempo no meu coração. É uma palavra que Deus trouxe para mim o ano passado, ministrei essa palavra já também em outra igreja no início desse ano, e o Senhor já há algum tempo vem me incomodado também a trazer essa mensagem para a igreja, porque nós também queremos viver o mês de abril, viver o novo na vida eclesiástica, viver o novo na eclesiologia, viver o novo na igreja, pensando em mês de aniversário. Esse é o novo que o Senhor quer trazer para nós. Então nós vamos pensar nesses próximos
2 domingos, hoje e no próximo domingo, com a permissão do nosso Deus, pensar sobre o legado do passado, a missão do presente. Este foi o tema nosso da convenção o ano passado, e nós queremos caminhar para que nós possamos continuar sendo ministrados pelo Senhor nesses 2 domingos, nessas 2 falas. E no dia de hoje, nós vamos pensar sobre o legado do passado. O nosso querido presidente da nossa convenção do Estado do Espírito Santo, pastor Rafael Abdala, ele tem uma fala, uma frase, que diz o seguinte: nenhuma geração prospera, ou seja, é bem-sucedida, sem a bênção dos seus anciãos. Nenhuma geração prospera sem a bênção dos seus anciãos. E é sobre isso que nós vamos pensar nessa manhã, sobre o legado do passado. Legado este construído ao longo desses quase 53 anos de história da PIB-LA. E por isso nós estamos aqui neste Salmo 145, versículo 4, porque ele fala: uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. O Salmo 145 é um salmo lindo, é um hino de louvor acreditado ao rei Davi, em que ele exalta a grandeza, a bondade, a soberania de Deus. Ele é um salmo acróstico, onde cada verso começa com a letra consecutiva do alfabeto hebraico, celebrando a majestade, divindade e a fidelidade de Deus às suas promessas. Este salmo ele reflete o convite a toda a criação para louvar a Deus, e ele enfatiza a importância de transmitir esse louvor de geração em geração, mostrando a continuidade da obra de Deus na história do seu povo. E nós vamos nos ater aqui a esse versículo de número 4 no dia de hoje, porque o legado do passado, ele deve ser transgeracional e intergeracional. E para nós entendermos isso, queremos conceituar essas 2 palavras. Quando se fala em transgeracional, está se falando daquele que transcende aquela geração. É aquilo que é transmitido, o legado que é pego de uma geração e é transmitido a outra geração. E aquela geração pega aquele legado e transmite a outra geração. É transgeracional. E isso é importante, nós temos isso muito em mente. E pensando sobre isso, nós precisamos estar atentos sobre as gerações, porque no passado, nos estudos sociológicos, quando você estudou lá na escola, você aprendeu que uma geração demorava cerca de 25 anos para poder mudar de geração. Isso você aprendeu lá na escola no passado, quando você estava estudando. Só que nos últimos anos, isso tem mudado. Quando eu fiz seminário, eu já tinha faculdade e tudo mais, eu aprendi no seminário que uma geração já estava demorando cerca de 15 anos para trocar de geração. No final do meu seminário, falava-se cerca de 10 anos. Este ano, ali na OPA Bíblia Nacional, nós tivemos uma ministração em que contemplava um pouco dessa área, os desafios do ministério pastoral para este tempo. E ali, o preletor daquele dia, ele pôde trazer novos dados, em que mostra que já existem estudos hoje, em que comprovadamente as gerações, elas são transferidas a cada 5 anos. E existe um estudo super novo que tem dito que pós-pandemia, essas gerações podem ser, a troca de cada uma delas, entre 3 a 5 anos. Isso é muito sério e precisa nos levar a pensar. E nós não podemos, assim, olhar isso apenas como dados, como números, porque o mundo cada vez mais está acelerado e as novas gerações estão vivendo esse acelerar. Outrora, as coisas passavam muito lenta, tranquila. Com o tempo, as coisas foram se acelerando, a ponto de chegar onde nós estamos. Então, o legado passado ele deve ser transgeracional, porque nós precisamos transmitir um legado
para outra geração, que vai transmitir para outra geração. Então nós temos dentro de uma própria casa 4, 5 ou mais gerações. Esteja atento a isso. O legado passado, além de ser transgeracional, ele deve ser intergeracional, que significa entre as gerações. Uma geração ensina a outra durante o momento em que ela está passando, e nessa situação há um intercâmbio entre as gerações. Então o legado do passado ele tem que ser transgeracional e intergeracional. Tem que ser o quê? Tem que ser transmitido a outra geração, mas para que ele possa ser transmitido a outra geração, ele tem que ser intergeracional, ou seja, durante aquela geração que está passando, tem que ser transmitido, porque quando não se faz isso, a outra geração, ela perde aquele legado. Lembra lá do caso de Josué em Juízes? O que a palavra de Deus diz? Que levantou-se outra geração que não conhecia, não conhecia o Senhor. Por quê? Porque o legado não foi transmitido durante aquela geração que se encontrava ali, e por isso, aquele legado lá do passado não foi transmitido para o futuro. Então levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Igreja, vive lá, nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Em grande parte, o legado do passado não tem sido mais transgeracional. Sabe por quê? É porque nós temos perdido a intergeracionalidade dentro de nossas igrejas. Ficou claro aqui? O pastor complicou aqui. Eu tentei traduzir os textos antes para poder ficar mais fácil. Transgeracional e intergeracional. Sabe por que o legado do passado não tem sido tão mais transgeracional? É porque temos perdido a intergeracionalidade dentro de nossas igrejas. É porque durante o período em que a geração está passando, nós não estamos transmitindo para essa geração o legado do passado. E é muito comum nós ouvirmos algumas coisas dentro de nossas igrejas. Mas por que isso não está acontecendo? É porque nós não vemos mais as gerações se relacionando. Nós não vemos dentro das nossas igrejas, em boa parte, os idosos se relacionando com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. E talvez os idosos vão lá assim, o pastor agora, os irmãos da felicidade, mas também, pastor, eles não querem conviver com a gente. Eles não querem saber da gente. Esses adolescentes. Mas quem é o responsável disso, hein? Você sabia que o responsável são os adultos? São os idosos? Porque quem é o adulto da história? Quem que é o adulto na história? Quem que já passou por essas fases? Quem que sabe exatamente como que eles vivem, aquilo que eles estão passando, aquilo que está no coração deles? Agora, muitas vezes nós como adultos, nós como os mais idosos, queremos que os adolescentes, os jovens, venham entender a nossa cabeça. Não vai, irmãos. Não tem como. O adulto da história somos nós. Então somos nós que temos que assumir a nossa responsabilidade de nos relacionarmos com eles, de chamá-los para perto, de estarmos junto com eles para perto de nós. Só que sabe qual que é o problema? Nós queremos relacionar com eles da mesma maneira como que os nossos pais se relacionaram conosco. E aqui é que está havendo esse conflito, porque as gerações estão mudando. A transgeracionalidade que está acontecendo aí a cada 5 anos, eu sei, está complicado, eu sei que é difícil, eu sei que esse aparelhinho aqui que chegou, revolucionou, porque no passado, irmãos, como que acontecia? Geração em geração, olha só, irmãos, esse aqui é um livro que eu guardei com muito carinho, eu mostrei lá na convenção ano passado, ele é de 1943, esse livrinho aqui, irmãos, olha só, A Sós com Deus. Esse livro, o meu avô, ele criou a família toda dele com esse livrinho aqui. É um livro devocionário, de janeiro a dezembro, tá? Você fica aí com café com Deus Pai e tudo mais, né? Não estou querendo
Não estou querendo desfazer não, tá, marketing? Por favor, você está na internet aí, eu não estou criticando não, tá? Por favor, não vem me processar, tá? Mas eu estou falando que é o novo, é o da moda, é o que está aí, né? Todo mundo. Outro dia eu fui ver um kit do Café com Deus Pai lá, completo, lá, R$ 399. Benção. Então, assim, era difícil, na época, comprar as coisas, né? Então, eu hoje dou um dinheiro lá, ele comprou 3 volumes, volume 1, volume 2 e volume 3 do A Sós com Deus. E aí, o que ele fazia? Ele sentava, todos os filhos, os 6 filhos assim, em fileira, e sentava todo dia. Lia o texto bíblico, lia a explicação aqui, que tem do texto bíblico e tal, pregava, cantava, era 1 hora de culto todo dia, irmãos, todo dia. E todo mundo depois tinha que falar um texto bíblico e tinha que orar, um por um, e cantar. Aí terminava aquele ano e ia para o volume 2, do volume 2 para o volume 3. Como as coisas eram muito difíceis, depois voltava no volume 1 de novo. E assim ia sucessivamente. Era o tempo dele, era a época dele. Olha só, irmãos. Meu avô era moderno. Quem aqui lembra das máquinas de datilografar? Quem aqui tem curso de datilografia? Vocês estão velhos, tá? Desculpa, lamento informar, você está velho. Você está ficando velho. Quem tem curso de datilografia, irmãos, está do meio caminho para frente. Lamento informar, mas é da meio estado para frente. Tá, joia? É assim mesmo. Tá bom. Mas o meu avô era um camarada moderno, então ele tinha uma máquina de datilografar, irmãos. E aí ele fazia as suas mensagens datilografadas. Olha só, eu estou com uma aqui, eu peguei uma aqui, ó. Ele pregou no dia 22/10/78, em Vila Pavão, as promessas de Deus, Isaías 41, de 8 a 11. 41 até o 8 a 11. Então está aqui, ó. Aí tem uma outra data aqui de uma outra igreja que pegou também, de 17 de fevereiro de 76. E ainda anotava as datas ainda, para poder não correr o risco de repetir a mensagem na mesma igreja, né? Inteligente, né? Então, olha só, irmãos, é a forma que utilizava. Hoje o neto dele depois, tanto tempo depois, usa o quê? Celular, usa o tablet, olha só. Está aqui, ó. Está vendo como que as coisas vão passando, o tempo vai mudando? Mas o que acontece? Estamos aqui. A palavra de Deus continua sendo pregada. Aí a gente às vezes quer criticar os nossos jovens, os nossos adolescentes, porque esse aparelhinho, Bíblia no celular, isso não é Bíblia. Irmãos, o importante é que passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Lá atrás foi feito de forma de oral, escrita no papiro, no pergaminho, e hoje estamos aqui, ó, na era digital. O importante é que a palavra de Deus ela vai permanecer, não importa se é no papel, ela vai permanecer, e nós precisamos estar atentos quanto a isso. Nós vamos contar à geração seguinte as obras de Deus. Se hoje nós estamos aqui prestes a celebrar 53 anos de existência dessa agência no reino dessa cidade, é porque as gerações do passado tiveram todo o capricho de contar à geração seguinte o que Deus havia realizado. Uma geração contará a outra, é o que o texto diz, e ele fazia isso em forma de louvor, de cântico, porque o salmo é um saltério, é hinos, ela louvou, adoração, fazia isso. Bíblia, você que hoje é membro dessa igreja, tem a responsabilidade de transmitir a essa nova geração aquilo que Deus fez no passado, como um legado para que eles possam carregar para o futuro. Entenda isso, é responsabilidade nossa. Adultos, idosos, é nossa responsabilidade transmitir a essa nova geração esse legado. O legado passado, ele também mostra para nós feitos grandiosos. O texto diz: a geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. E nós vimos aqui que essa geração, que o texto se refere, é a geração de Davi, e muitos foram os feitos grandiosos que eles transmitiram às gerações seguintes. Podemos observar na palavra de Deus, eles contando sobre a vitória sobre o gigante Golias, contando sobre ele ser ungido rei, sendo o menor de sua família,
contando a conquista de Jerusalém e tornando ela a capital do seu reinado, contando a transferência da Arca da Aliança para Jerusalém, contando a consolidação do reino, unificando Israel. Irmãos, muitas foram as obras, os feitos, as maravilhas extraordinários que aquela geração estava contando a outra acerca daquilo que Deus estava fazendo. Sabe qual que é o maior erro que nós cometemos quando nós vamos praticar isso? É que quando vamos contar a grandiosidade dos feitos do Senhor, nós contamos mais a grandiosidade dos nossos atos do que dos feitos de Deus. Eu sempre falo, já citei aqui umas 2 vezes, não tem problema citar a 3ª vez aqui não, né? Olha, é muito comum isso. A gente passa um apuros na estrada, aquele aperto que você escapa ali, da beira da morte, e aí você fala assim, graças a Deus, mas se eu não tivesse no meu Corolla, se o pneu não tivesse novo, se não tivesse alinhadinho, olha, se eu não fosse um bom motorista, eu vou te falar a verdade, hein? Eu tinha batido de frente naquele caminhão, tinha acabado. É assim que às vezes a gente fala, transmite, conta. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas irmãos, é a mão de Deus, é o feito de Deus, é a grandiosidade de Deus, é o poder de Deus, é aquilo que Deus tem feito, é aquilo que Deus tem realizado, é o cuidado de Deus, são as conquistas de Deus. Quando olhamos tanto para os feitos conquistados por Davi, quanto aqueles que são conquistados por nós, e principalmente pela igreja, não são méritos nossos, mas sim do próprio Deus, o nosso Senhor, porque a palavra de Deus nos diz no Salmo 124, versículo 1, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, é o Senhor que está ao nosso lado. Se essa igreja tem conquistado alguma coisa durante esses 53 anos, não é por pessoas, não é você que fez, é o Senhor que fez. Logicamente que Deus, Ele realmente vai conduzir a história, e nós precisamos continuar contando os feitos de Deus, e não das pessoas. Ao longo de 53 anos de história, muitos foram os feitos grandiosos que Deus realizou no passado, para com o seu povo neste lugar. E o legado do passado exige que nós lembremos destes feitos grandiosos do Senhor, e são esses feitos que precisam continuar a serem transmitidos às novas gerações que estão chegando. Essas novas gerações precisam ouvir esses grandes feitos. E o legado do passado, por fim, nós precisamos entender que ele tem que ter continuidade na nova geração. Tem que ter continuidade na nova geração. No próximo domingo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vou me aprofundar um pouco mais sobre a necessidade de passarmos o bastão para a nova geração. Mas o que precisamos entender nessa manhã, para caminharmos para a conclusão dessa mensagem, é que o legado do passado, ele precisa ser dado continuidade na nova geração. Entenda o seguinte, principalmente os mais novos: o asfalto que hoje você trafega é fruto de um trabalho árduo de pessoas que no passado abriram as primeiras trilhas. Vou repetir para poder gravar no seu coração. O asfalto que você hoje trafega é fruto de um trabalho árduo de pessoas que no passado abriram as primeiras trilhas. Portanto, não pode se achar que você está começando algo do zero. Não pense que você está começando algo do zero. Seja você que é mais novo, mais jovem, ou seja você que chegou há pouco tempo aqui na igreja. Olha, você não está começando nada do zero. Existe um povo lá atrás que com muito amor, zelo, carinho e responsabilidade foram os desbravadores. O grande erro é nós acharmos que estamos chegando aqui hoje e acharmos que nós estamos inventando a roda, que nós descobrimos algo novo, que nós somos os salvadores da pátria. Não. Existe um povo lá atrás que com muito amor, zelo, carinho e responsabilidade foram os desbravadores. E o texto bíblico nos mostra, informa algo precioso, que nós precisamos estar atentos. Uma geração contará a outra geração as tuas grandes obras, e anunciará os teus atos poderosos. E anunciará os teus atos poderosos.
anunciará os atos de quem, irmãos? Os atos de quem? De Deus, e não das pessoas. Aqui está outro grande erro que cometemos. Vivemos em uma cultura de supervalorização das pessoas. Muitas vezes valorizamos para depois querermos ser valorizados. E não tem nada de errado em valorizar, reconhecer e ser valorizado e ser reconhecido. Romanos 13, 7 traz isso para nós. O problema está na motivação e no foco em que se tem colocado isso. A motivação muitas das vezes tem sido errada e o foco tem sido desvirtuado. Se é valorizado esperando depois ser valorizado, ou valoriza esperando assim criar-se no seu entorno um grupo político para que ele possa assim alcançar os seus objetivos. E não é isso que a Bíblia traz para nós. O salmista é muito claro quando ele diz: a nova geração anunciará os atos, os grandes feitos de Deus e não das pessoas. Logicamente que Deus usa pessoas ao longo da história, e o nome das pessoas são sim citadas na história para contar os feitos poderosos de Deus, porém elas nunca devem ser mais valorizadas e superestimadas do que o Deus que realizou os atos através da vida dessas pessoas. O culto da idolatria da personalidade tem feito com que a igreja evangélica atual a cada dia crie os seus próprios deuses. E é por isso que em muitos momentos, muitas pessoas têm se decepcionado. Entendido isso, como nós então poderíamos e devemos anunciar os atos poderosos de Deus? O próprio salmista Davi nos ensina e nos dá um exemplo de como fazer no Salmo 40, versículo 5. Quando ele diz: Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado, e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. É assim que nós devemos. É assim que nós devemos transmitir, anunciar os atos poderosos de Deus. É entender que ninguém pode se comparar a esse Deus, e entender que os atos poderosos de Deus operados ao longo da história dessa igreja, ao longo desses 53 anos, por mais que nós queiramos contar e falar, anunciar, nós não seremos capazes de enumerar os grandes feitos, os grandes atos poderosos que Deus tem realizado na vida e na história dessa igreja. O legado do passado precisa ser anunciado para e por essa nova geração, anunciando os atos poderosos que Deus fez, faz e que com certeza continuará fazendo para conosco e na vida nessa igreja. Primeira Igreja Batista de Laranjeiras, estamos próximos de completarmos os nossos 53 anos de história. Uma igreja que tem recebido um lindo, maravilhoso legado do passado. Porém, o maior legado não é histórico. O maior legado não é também os feitos, mas sim o que as gerações anteriores cumpriram com muito zelo, com muita fidelidade e com muita responsabilidade, e que se encontra na comissão deixada por Jesus: ide fazer discípulos de todas as nações. Podemos olhar para a história e o legado dessa igreja e visualizar quantas congregações que foram assim construídas, quantas igrejas que foram assim filhas, e são assim filhas da Pibilá, buscando ter sempre o foco principal na grande comissão deixada por Jesus. Nós que estamos aqui hoje, não podemos jamais esquecer disso, e para que isso possa acontecer, o legado do passado, ele deve ser transgeracional e intergeracional. Este legado do passado, ele deve mostrar os feitos grandiosos de Deus ao longo da história dessa igreja. E o legado do passado, ele tem que ter continuidade na nova geração, pois é através deste legado que a igreja vai transmitindo de geração em geração,
e é que as pessoas continuarão a conhecer Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, através desta igreja neste mundo. Que Deus nos abençoe a continuar transmitindo este legado do passado para as novas gerações, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Deus, quando nós estamos aqui nessa manhã, celebrando, adorando e exaltando o Teu santo e excelso nome. E obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Quando nós já estamos, ó Deus, iniciando aqui as festividades, ó Deus, para comemorarmos 53 anos de existência dessa agência do reino do Senhor neste lugar. Pai, essa igreja tem um legado lindo do passado, um legado de construção, ó Deus, do Senhor neste lugar, do trabalho batista na cidade da Serra, ó Pai, e nós queremos louvar, adorar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, pelos homens e mulheres que o Senhor Deus usou ao longo da história dessa igreja, Pai. Louvamos, adoramos e bendizemos ao Senhor, porque cada um foi instrumento do Senhor para Deus derramar e manifestar os atos poderosos de Deus aqui nessa terra, Pai. Muito obrigado por suas vidas, ó Pai. Muito obrigado por suas famílias. Muito obrigado pelo legado que hoje nós recebemos, ó Pai, e que nós que aqui estamos tenhamos responsabilidade, que nós venhamos a compreender, ó Deus, que o asfalto que hoje nós estamos passando, Pai, é fruto de um trabalho árduo que os nossos antepassados, ó Deus, assim abriram as primeiras trilhas, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a vivermos isso, que possa haver, ó Deus, aqui nessa igreja, Pai, a transgeracionalidade, a intergeracionalidade, ó Deus, do legado do passado, para que nós possamos continuar, ó Deus, cumprindo o ID de Jesus neste lugar, e que através dessa igreja, Pai, muitas almas possam continuar conhecendo a Jesus, como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. É o que nós pedimos a Ti, ó Deus, rogamos e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que essa palavra possa chegar ao seu coração, para que você possa continuar transmitindo esse legado. Se você quiser ver um pouquinho mais de algumas literaturas antigas, eu tenho lá no gabinete, nem mostrei aqui, olha só, quem é aquele ponto saliente, você lembra? Eu mostrei aqui uma vez, aqui, você lembra? Aqui, ó, ponto saliente que eu tenho, ó. Você acha que isso é novo? 1922, um livro centenário. Outro dia vieram me pedir, Saulo, vieram me pedir, você podia doar isso aqui? Eu falei assim, eu posso doar um tempo para você poder vir cá ver. Mas assim, são legados do passado, irmãos, que nós precisamos olhar. Sabemos que a história do passado não escreve o futuro, mas ela também nos ensina muito para podermos redigir uma história de compromisso, de responsabilidade, de zelo, que o Senhor espera de nós. E no próximo domingo, nós vamos continuar ouvindo um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós vamos entender qual é a nossa missão do presente. Amém? Antes de nós irmos para a escola dominical, eu já tomei um tempinho dos irmãos, me perdoe, mas hoje tinha muita coisa aqui, tá?